destaque. Temos dois assuntos para tratar hoje aqui na nossa conversa na Conexão com Brasília. Fran, primeiro, semana agitada. Lula vai ao Chile e tem crise da Venezuela na pauta. Exatamente, Ibrahim, é o tema, digamos assim, que para o governo federal é o mais importante de hoje. Claro, o governo continua de olho aí na situação do Oriente Médio e também como as bolsas de valores estão reagindo ao que se fala aí de uma possível recessão, né, da Bolsa dos Estados Unidos, mas com olho aqui para a América Latina, né, com olho para a América do Sul em especial. O presidente Lula tem um encontro hoje com o presidente do Chile, Gabriel Boric, e nesse encontro eles devem falar principalmente sobre a situação da Venezuela, que, como a gente vem mostrando, a gente vem acompanhando, tá essa tensão do governo brasileiro, porque o governo não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, mas também não contestou. Pediu apenas aí que as atas sejam divulgadas. Só que, ao mesmo tempo, o Boric é um dos líderes... um dos líderes que realmente contestou aí essa vitória de Nicolás Maduro, criticou o regime do ditador. Então, o presidente Lula, ainda naquele meio termo dele de procurar ser, digamos que um presidente aí, uma liderança da região da América do Sul, em buscar o meio termo, hoje deve falar sobre isso. Todos os olhos estão voltados para essa situação, porque o governo brasileiro, ele tem ajudado os outros países, como por exemplo Peru e Argentina também, nessa situação. Então, tem, por exemplo, abrigado, né, embaixadores que foram expulsos da Venezuela, porque os países contestaram a vitória de Maduro. Então, o Brasil continua sendo, né, esse ponto importante nessa liderança regional. Então, hoje há uma expectativa de como o presidente Lula deve tratar esse assunto com o presidente do Chile, declarações, melhor dizendo, os dois devem dar aí, uma vez que isso pode aumentar ainda mais a tensão ou, na realidade, diminuir um pouco dessa situação relacionada à Venezuela. Ao mesmo tempo, também, o Brasil já tem se movimentado. O assessor especial de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, disse, por exemplo, que os militares brasileiros estão, digamos que à disposição, se caso seja necessário, fazer uma segurança mais forte, né, relacionada aí à Venezuela. Então, digamos que esse é o assunto que continua em pauta, é o assunto mais quente, e hoje o presidente Lula deve tratar sobre isso aí. Os olhos das lideranças da América Latina estão voltados para isso hoje. E o Supremo Tribunal Federal e o Congresso travaram mais uma batalha, né, Fran? Exato, Thalita. A gente trouxe aqui que na semana passada já havia uma discussão também de uma audiência de conciliação entre Supremo, Congresso e Governo, só que relacionado às emendas PIX, né? Aquelas emendas que são pagas sem que tenham rastreio, sem que saiba para onde elas vão diretamente. Inclusive, a ação de Flávio Dino gerou um mal-estar no Congresso Nacional, uma vez que ele, digamos, exigiu transparência e determinou outras regras. E hoje, um outro tema que também é um embate entre Supremo e Congresso é sobre a questão do marco temporal das terras indígenas. A gente acompanhou durante todos os últimos meses essa diferença de opinião, né, entre Supremo e Congresso e também governo sobre o assunto, e o ministro Gilmar Mendes chamou hoje uma audiência justamente para tratar sobre esse tema, porque o que a gente tem visto nos últimos meses é justamente Supremo fala uma coisa, Congresso faz outra e fica nesse embate. Então, um dos caminhos que agora o Supremo está fazendo e está usando para tentar achar o meio termo, pelo menos para tentar mostrar para o Congresso que não está querendo legislar, é justamente aí a audiência de conciliação. Então, como a gente viu na matéria do Levi, o ritmo, né, no Congresso fica mais lento devido ao processo eleitoral, mas de toda forma o que a gente vai ver é justamente uma batalha aí entre Supremo e Congresso acerca dessas pautas como marco temporal, emendas PIX, e a gente não pode esquecer também da desoneração da folha de pagamento.